Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe este cachecol super simples e fácil de fazer. Eu gastei apenas um novelo para fazer esse trabalho, um novelinho desse aqui. Sem a franja. Se você quiser franja, são necessários 2 novelos ou então o novelo que sobrou da touca. Eu usei esse novelo aqui, fiz a touca e ainda sobrou bastante. Então, com 2 novelos, é possível se fazer esse conjuntinho e ainda sobra. Se você gostou, não esquece de avaliar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante, faz toda a diferença. E agora sim, continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. Esse novelo tem 360 metros, tem 100 gramas e o tex desse fio é 277. O que é tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura do fio, a composição, o material que ele foi feito. Esse fio tem a sugestão aqui no rótulo para trabalhar entre agulhas número 4 a 5,5. E a cor desse fio é 9510. Ele já vem assim matizado, né, mesclado como queira. E ele tem aqui na pontinha de dentro do novelo um selo, o Easypull. Só que saiu, né? Esse novelo veio sem, mas normalmente ele tem aqui presinho o Easypull. Então, eu vou usar este fio aqui hoje. Ele é 100% acrílico. E para trabalhar com este fio, eu vou utilizar este par de agulhas, número 6. Eu sei que aqui no rótulo sugere agulhas entre 4 a 5,5. Porém, o meu ponto é apertado, né? A tensão é apertada e eu fiz uma amostra e resolvi trabalhar com a agulha número 6. Se você quiser trabalhar com a outro tipo de agulha, com outra numeração, ok, é de gosto pessoal. Eu aqui vou puxar a pontinha de dentro do novelo. Este novelo tem aqui um selinho, né, o Easypull, que facilita puxar e trabalhar com a ponta de dentro do novelo, né, não permitindo retirar o rótulo e fazer bagunça. Então, eu vou aproveitar esse aqui, já vou puxar. E eu vou começar o meu trabalho colocando 43 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso dar início ao trabalho. Eu coloquei aqui 43 pontos. Se você quiser fazer alteração aqui na quantidade de pontos, é interessante observar que o ponto que eu vou utilizar aqui pede uma quantidade que seja ímpar. Então, considerando, pode-se trabalhar com 45 pontos, 41, 47, depende da largura que você determinar. Eu aqui vou trabalhar com 43 pontos e eu vou utilizar também 2 pontinhos de bordas, um no início de cada carreira e um no final de cada carreira. E para que serve os pontinhos de bordas? Eles servem para deixar o trabalho mais alinhado aqui nesse caso. Quando o trabalho requer uma costura, como uma touca ou uma blusa, eles também ajudam bastante na hora de costurar. Nesse caso aqui não vai ter costura, então eu preciso dos pontos de bordas para evitar que ele enrole e que ele fique bem alinhado. Eu vou trabalhar o meu primeiro pontinho de borda da seguinte forma.
eu vou só passar para a agulha, assim, com o fio na frente mesmo. Lembrando que o meu fio fica assim, porque eu passo pelo pescoço e controlo a tensão aqui com a outra mão. Antes de eu começar a fazer o ponto fantasia, eu vou fazer 4 carreiras de base, ou seja, eu vou fazer umas 4 carreirinhas de ponto tricô para dar um efeito diferente aqui no início do trabalho. Então, essa primeira carreira eu vou trabalhar toda em ponto tricô, pontinho tricô simples, assim. Eu vou seguindo até o finalzinho da carreira, somente com o ponto tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira de base, toda em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou trabalhar em tricô. Relembrando aqui, então, o meu primeiro pontinho de borda eu vou só passar para a agulha sem trabalhar, e o meu último pontinho de borda eu vou fazer sempre em tricô. Vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. Essa segunda carreira também é em ponto tricô. É exatamente igual essa carreirinha que eu fiz. Eu vou manter o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e vou seguindo em tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira, toda em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e eu vou para a terceira carreira. A terceira carreira é igualzinha à primeira e à segunda, toda em ponto tricô. Eu mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e vou seguindo com ponto tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta terceira carreira, toda em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho, e essa quarta carreira é igualzinha à primeira, segunda e a terceira. Eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar, e vou seguindo em ponto tricô até o final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quarta carreira, toda em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Eu já concluí aqui as 4 carreiras em tricô. E o ponto que eu vou utilizar é este aqui. É o mesmo pontinho que eu utilizei para fazer a touca. E esse pontinho consiste em 2 carreiras de repetições. Então, eu estou aqui do lado direito do trabalho, e eu sei que eu estou do lado direito porque essa pontinha aqui da montagem dos pontos está voltada para o meu lado direito. Então, normalmente, um ponto, né, o lado direito, é identificado dessa forma, com a pontinha do fio virada. Mas existem casos em que ponto fantasia, o lado direito fica ao contrário. Começando aqui, então, esse pontinho, eu vou manter o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e agora eu vou abrir a sequência de repetições. Significa que o que eu fizer aqui no início, eu vou repetir por toda a carreira, e eu vou trabalhar de 2 em 2 pontos. Eu vou fazer um ponto em tricô, normal, e eu vou colocar o fio atrás da agulha, assim, e vou fazer o tricô com o fio atrás. Eu vou introduzir a agulha aqui para fazer o tricô normalmente, e esse fio aqui eu vou passar por dentro do ponto. Dessa forma. E ele vai ficar com esse efeito aqui, torcidinho.
eu faço um tricô normal e um tricô diferente. Um tricô normal, coloco o fio atrás da agulha e introduzo aqui para fazer o tricô. Ó, faço assim. É só isso. Faço um tricô normal, coloco o fio atrás da agulha e faço um tricô dessa forma, assim. De novo, um tricô normal, fio atrás da agulha e passo aqui por dentro do ponto. Um tricô normal, fio atrás e um tricô diferente. Um tricô normal, fio atrás e um tricô diferente. É só isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira. Um tricô normal, fio atrás, introduz aqui para fazer tricô e passa aqui por dentro. Um tricô normal, fio atrás e ó, introduz aqui para fazer tricô, assim. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Um tricô normal, fio atrás, um tricô diferente. 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 E aqui eu vou terminar com um ponto em tricô e o pontinho de borda que eu vou fazer em tricô também. Essa foi a primeira carreira do ponto. Vou virar o trabalho e vou para a segunda e última carreira. Essa segunda carreira é toda em ponto tricô. Eu mantenho aqui o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar e vou seguindo com o tricô normal, ó, sem fazer nada, até o finalzinho da carreira. Somente isso. Então, eu já sei que o meu lado avesso vai ser toda em tricô normal. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda e última carreira que compõe esse ponto. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir essas duas carreiras que eu fiz agora. Eu não vou repetir essas 4 carreiras em ponto tricô que eu fiz aqui no início. Essas 4 carreiras eu não vou fazer. Eu só vou fazer no final do trabalho para poder ficar igual aqui. Agora, eu vou repetir somente essas 2 carreiras aqui do ponto, até o tamanho desejado. Sempre lembrando de manter o pontinho de borda assim, passando para a agulha sem trabalhar. E seguindo com o tricô normal, um tricô diferente. Um tricô normal, um tricô diferente. Seguindo essas 2 carreiras, essa de tricô normal e tricô diferente, e a segunda toda em tricô. Quando eu terminar a segunda, eu volto aqui na primeira, um tricô normal e um tricô diferente. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e o trabalho ficou assim. Esse aqui é o lado direito do trabalho e esse aqui é o lado avesso. O interessante desse fio é que eu consegui terminar da mesma forma que eu comecei, aqui nas cores.
Eu fiz o novelo todo, tá? Só me sobrou isso aqui para eu poder concluir as 4 carreirinhas em tricô, para terminar exatamente como eu comecei aqui. Porém, eu vou começar as 4 carreiras aqui pelo lado avesso do trabalho, porque eu quero fazer o arremate do lado avesso. Aqui eu coloquei os pontos, fiz pelo lado direito. Eu comecei aqui pelo lado direito as 4 carreiras. Eu concluí aqui a primeira carreirinha do ponto, e agora do lado avesso eu vou começar as 4 carreiras em tricô. Lembrando que você pode fazer da maneira que achar melhor. Eu vou fazer aqui as 4 carreirinhas em tricô e volto para poder fazer o arremate e finalizar o trabalho. Sempre lembrando de manter aqui o pontinho de borda. Eu terminei de fazer aqui as 4 carreirinhas em ponto tricô. Fiz aqui pelo lado direito a 4ª carreira. E agora estou do lado avesso do trabalho, onde eu vou fazer o arremate. Para fazer o arremate, esse primeiro pontinho de borda que eu só estava passando para a agulha sem trabalhar, eu vou fazer em tricô. E para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos nessa agulha aqui. Então, eu faço mais um tricô. E passo esse primeiro pontinho por cima do outro, dessa forma. Lembrando que existem várias formas de se fazer o arremate no tricô. Hoje eu estou fazendo desse jeito. Fiquei com um ponto na agulha, eu faço mais um tricô e agora eu tenho 2. Eu passo esse primeiro pontinho por cima, eu passo o primeiro pontinho por cima do outro, assim, sem puxar muito para o trabalho não ficar apertado aqui o arremate. Eu preciso que fique dessa mesma forma aqui do início, soltinho. Então, eu vou seguindo dessa forma, sempre fazendo um tricô para ficar 2 pontos nessa agulha e passar o primeiro ponto por cima do outro, assim. Faço um tricô e passo o primeiro ponto por cima dele. Faço um tricô, passo o primeiro pontinho por cima dele. Desta forma, eu vou retirando todos os pontos da agulha. Faço um tricô e passo por cima. E o arremate vai ficando assim. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate. No último pontinho, eu vou fazer em tricô e vou passar por cima, dessa forma. E agora, eu vou cortar esse fio e passar por dentro dessa argolinha. Olha o pedacinho que me sobrou aqui do novelo. Apenas esse pedacinho. Eu vou cortar aqui. E essa pontinha eu ainda vou aproveitar para colocar a etiqueta depois. Então, literalmente, eu gastei um novelo completo para fazer o cachecol. Sem franja, sem franja. Se você quiser acrescentar a franja, ou faça menos carreiras aqui, ou utilize outro novelo. Esse aqui é o que sobrou da touca que eu fiz. Mas eu não quero acrescentar franjas, por isso eu fiz essa bordinha aqui em tricô, essas 4 carreirinhas. Então, eu passo aqui o fio por dentro e agora eu travei o trabalho. Os pontinhos não vão soltar. Por que que eu fiz o arremate do lado avesso do trabalho? Por causa dessa diferencinha aqui. E eu queria que o meu lado direito ficasse, ó, exatamente igual
aqui no início, ó. Eu fiz a montagem dos pontos e as 4 carreirinhas. Então, aparentemente, a carreira do ponto tricô fica aqui no início. E aqui eu quis da mesma forma. Agora, é só esconder as pontinhas desse fio e a peça está prontinha para ser usada. Agora que eu já escondi aqui as pontinhas dos fios e já coloquei aqui a etiquetinha, ó, o lado avesso ficou assim, não tá aparecendo. Agora sim a peça está prontinha para ser usada. E esse cachecol ficou com 1,42 centímetros de comprimento. Lembrando que com o uso ele ainda vai ceder. A peça ficou super leve com a agulha número 6. E eu fiquei de largura entre 18 e 19 centímetros, assim, sem esticar. Do jeito que tá aqui a peça, eu medi, tá, entre 18 e 19, 18,5. Aproximadamente isso tudo na tensão do meu ponto que é apertado. Então, se você tem um ponto um pouco mais solto, pode se trabalhar com agulha 5,5 ou 5. Então, com o meu trabalho com a agulha número 6, ficou assim, ó, início igualzinho, o final também. E eu gostei muito do resultado. Por hoje é só, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.